Olá, alunos! Aqui é a professora Roberta. Estamos aqui mais uma semana dando continuidade ao conteúdo sobre radiação. Então, semana passada nós falamos um pouquinho sobre as emissões radioativas, os tipos de radiação, e hoje, essa semana, nós falaremos um pouquinho sobre as leis da radioatividade. Então, dando uma introdução aqui, lei da radioatividade, então, é um conjunto de normas ou acontecimentos que foram descobertos por Soddy e por Russell. Então, esses cientistas eles desenvolveram as leis que explicam as transformações sofridas por um núcleo estável de um átomo, após ele emitir ou a radiação alfa ou a radiação beta. Por que não a radiação gama? Porque, como nós vimos, a radiação gama ela é uma onda eletromagnética, portanto, ela não envolve partículas nucleares. Então, nós vamos ter duas leis. Tá? A primeira lei ela vai ser sobre a radiação alfa e a segunda lei sobre a radiação beta. Então, relembrando, quando o núcleo ele emite uma radiação alfa, então, consequentemente, sai 2 prótons e 2 nêutrons daquele núcleo. Então, quando um átomo emite uma radiação alfa, vamos ter a diminuição de 2 prótons e 2 nêutrons do núcleo do átomo. E aí, a gente vai ter a diminuição do número de massa em 4 unidades, né? O número de massa é aquele que fica em cima, então, é a somatória, então, do próton com o nêutron. Então, aqui no caso, se saiu 2 prótons e saiu 2 nêutrons, nós teremos uma diminuição de número de massa em 4 unidades. E a diminuição do número atômico em 2 unidades. É o número atômico, aquele que fica embaixo, que é o número de prótons, né? Então, aqui saíram 2 prótons, então vai ter uma diminuição de 2 unidades de próton, número atômico. E assim, nós temos uma fórmula geral aqui para essa primeira lei. Então, aqui nós temos um elemento químico, né? A massa molecular em cima, o número atômico embaixo. Quando ele emite a radiação alfa, então, aqui está o número, a massa molecular vai ser 4 e o número atômico vai ser 2. E aqui, de acordo então com a primeira lei da radioatividade, nós vamos ter um outro elemento químico, em que a massa molecular vai ser diminuída em 4 unidades, e o número atômico vai ser diminuído em 2 unidades. Aqui vocês viram que inicialmente eu tinha um elemento químico e ele foi transformado em outro elemento químico, né? Então, era um elemento químico X e aí ele foi para um elemento químico Y. Então, por quê? Porque o número atômico aqui, ele sofreu uma mudança, né? Ele diminuiu em 2 unidades. Então, quando nós temos uma mudança no número atômico, muda o elemento químico, que determina qual elemento químico vai ser exatamente o número atômico, né? Então, o número atômico mudando, o elemento químico também muda. Aqui, só para vocês ficarem cientes, foi esse exemplo aqui, essa fórmula geral, a gente não pegou um elemento químico em específico, né? Está representado ali por letras quaisqueres mesmo. Então, mas se ele me der aqui o número atômico, aí eu posso ir lá pesquisar na tabela periódica aquele número atômico e aí eu vou descobrir, eu vou saber qual é o elemento químico que aquela letra ali pertence, tá? Aqui um exemplo para a gente poder entender melhor. Então, eu tenho um elemento químico aqui, o urânio. O urânio, aqui, ele vai ter a massa de número 238 e o número atômico de número 92. Quando o núcleo desse átomo aqui emite uma radiação alfa, então eu vou ter uma diminuição de 4 unidades lá no número de massa e uma diminuição de 2 unidades no número atômico. Então, esse elemento ele passa a ter uma massa de 234, porque aí eu pego 238 menos 4, 234. E um número atômico 90. Então, eu pego lá o 92 inicialmente, menos as 2 unidades, né, do número atômico ali, os 2 prótons. E aí eu vou ter um número atômico de 90, número 90. Então, olhando na tabela periódica, aqui ele já deu o elemento químico, o elemento químico que tem, então, esse número atômico 90 é o tório. Então, o urânio ele se transformou em um tório, tá? E embaixo, um outro exemplo. Aqui nós temos o tório, que ele tem uma massa de 232.
e o número atômico 90. Então, quando esse núcleo emite uma radiação alfa, essa massa ela passa a ser 228 e o número atômico ela passa a ser 88. E aí, como mudou o número atômico para 88, o elemento químico que tem essa massa, esse número atômico 88, é o rádio, tá? Então, aqui no exemplo ele já deu, né, os elementos químicos, mas se não der a gente pode pesquisar na tabela periódica também. Agora, nós falaremos sobre a segunda lei da radioatividade, né, que é referente à radiação beta. Então, quando um átomo emite uma partícula beta, a gente lembra que o nêutron, o nêutron lá do núcleo, ele vai se transformar em um próton, na partícula beta, que vai ser o elétron, e no neutrino, né, que é um nêutron menor. Então, quando esse núcleo emite uma radiação beta, vai ter o aumento de um próton no núcleo do átomo, a manutenção do número de massa e o aumento do número atômico em uma unidade. Por quê? Porque se houve essa transformação, por que tem essa manutenção do número de massa? Porque a gente lembra que é um nêutron que se transforma em um próton e um elétron, e um neutrino, né? Então, se o nêutron, que ele tem a massa 1, se transformou num próton que também tem a massa 1, acaba ficando elas por elas, então tem essa manutenção do número de massa. E aí a gente tem um aumento do número atômico em uma unidade, por quê? Porque esse nêutron ele se transformou num próton, num elétron e num neutrino. O elétron e o neutrino, eles saem, eles são emitidos. Mas o próton, que foi gerado, ele continua dentro do núcleo, né? Então, o núcleo passa a ter um próton a mais, tá? Então, aqui, a fórmula geral, né? Nós temos, então, aqui um elemento, né? Massa molecular, número atômico embaixo. Então, se a gente tem a manutenção do número de massa aqui é representado por 0, e embaixo é representado por menos 1. Só que, aqui, então, de acordo com a segunda lei da radioatividade, esse elemento ele vai continuar, né, vai manter o número de massa, mas embaixo aqui o número atômico ele vai mudar. Então, nós vamos aumentar uma unidade nesse número atômico, né? Aqui um exemplo, nós temos o carbono, que tem a massa de número 14, e nós temos o número atômico 6. E aí, quando ele emite, então, a radiação beta, a massa continua 14, só que aqui nós temos o aumento em uma unidade no número atômico, então ele passa a ter o número atômico 7. E aí, o elemento que tem esse número atômico 7 é o nitrogênio, então o carbono ele se transforma em nitrogênio, ok? E aqui um outro exemplo. Então, nós temos o tório esse tório aqui com a massa atômica de 234 e um número atômico 90. Então, quando ele emite aqui uma radiação beta, ele vai se transformar em um outro elemento químico que vai manter o número de massa, 234, porém o número atômico foi para 91, porque a gente tem esse aumento em uma unidade. Então, o elemento químico que tem essa massa 91 é o protactínio, tá bom? Então, gente, é isso. Essas são as leis da radioatividade. Lembrando aqui que, por exemplo, se um exercício lá, ele não me fala qual que é o tipo de radiação, mas eu vejo aqui um exemplo de um elemento que se transformou em outro. E aí eu vejo aqui que o número de massa ele está diminuído em 4 e o número atômico ele está diminuído em 2, eu sei que vai se tratar de um núcleo ali, de um átomo que emitiu uma radiação alfa, tá? Só pela quantidade ali que foi alterada. E aqui do mesmo jeito, se o exercício não me fala qual é o tipo de radiação, mas eu vejo que de um elemento para o outro a massa continua, o número de massa continua a mesma e o número atômico ele aumentou em uma unidade, então eu sei que vai se tratar de um átomo que emitiu uma radiação beta, ok? Então é isso, essa foi a aula dessa semana. Muito obrigada e bons estudos!